O Mercado Pago é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores, se não a maior empresa de maquininhas do Brasil. Mas será que toda essa fama realmente significa que ela seja a melhor opção? É o que vamos descobrir. Nesse vídeo eu vou fazer a análise mais completa que você vai ver sobre as maquininhas do Mercado Pago. Vou mostrar os modelos disponíveis, os planos de recebimento, os pontos positivos, negativos e as taxas. Principalmente agora, depois que o Mercado Pago reduziu bastante as suas taxas e voltou a ser uma empresa muito mais competitiva. Dentro do universo das maquininhas, o Mercado Pago sempre foi uma das empresas mais completas do mercado. Além de oferecer máquinas de cartão, ela também oferece uma conta digital extremamente robusta, cartão de crédito, empréstimo, investimentos e faz parte de um dos maiores ecossistemas financeiros de todo o Brasil. Só que durante muito tempo, existia um problema que fez muita gente deixar o Mercado Pago de lado: as taxas. Esse era praticamente o único ponto negativo. E justamente por isso, em 2026, a empresa resolveu mudar completamente a sua estratégia, reduzindo bastante as taxas e voltando a competir de igual para igual com as principais maquininhas do mercado. Mas será que isso foi suficiente? É o que a gente vai descobrir ao longo desse vídeo. E eu já adianto, apesar de em alguns momentos ela parecer muito perfeita, toma cuidado, porque ela também tem alguns pontos negativos que eu vou te falar. Então prepara a pipoca, que o vídeo é um pouco longo. Aqui a gente vai analisar absolutamente tudo. O que é o Mercado Pago e como ele funciona? Eu sei que essa pergunta pode parecer um pouco estranha, mas ela é necessária. Você precisa entender que o Mercado Pago é muito mais do que uma empresa de maquininha. Hoje, além de maquininhas, ela oferece conta digital, cartão de crédito, empréstimos, investimentos, seguros e diversas outras soluções voltadas tanto para a pessoa física quanto para empresas. Ou seja, diferente de algumas empresas concorrentes que focam especificamente na maquininha, o Mercado Pago criou um ecossistema financeiro inteiro para atender diretamente o empreendedor. E isso faz bastante diferença, porque na prática você não está contratando apenas uma maquininha de cartão. Você está entrando em uma plataforma onde praticamente toda a gestão financeira do seu negócio pode acontecer no mesmo lugar. E essa integração entre conta digital, recebimento das vendas, pagamento, crédito e outros serviços acaba sendo um dos maiores diferenciais da empresa. Ao mesmo tempo que também acaba se tornando um dos maiores pontos negativos. Parece estranho, mas você vai entender. Quando eu for abordar somente os pontos negativos, esse momento vai chegar, eu vou falar disso com mais calma. Antes, eu acho importante você entender quais são as formas de pagamentos que essas maquininhas aceitam. Formas de pagamentos. Na prática, com as maquininhas do Mercado Pago, você consegue oferecer praticamente todas as formas de pagamento que um pequeno ou médio empreendedor necessitam. Você pode vender no débito, no crédito à vista, no parcelado em até 18 vezes e também receber pagamentos via Pix através da tela da máquina via QR Code. Além disso, o Mercado Pago também oferece links de pagamentos, que é uma excelente solução para quem vende via WhatsApp, redes sociais ou precisam cobrar um cliente à distância. E outro recurso bastante interessante é o Point Tap, que transforma o seu celular em maquininha de cartão, te permitindo receber pagamentos via aproximação sem depender do equipamento físico. E para quem trabalha com alimentação e possui CNPJ, ainda existe a possibilidade de habilitar cartões de benefícios, como Vale Refeição e Vale Alimentação, desde que a empresa atenda os requisitos exigidos pela operadora. Ou seja, independente da forma que você venda, dificilmente você vai perder uma venda por falta de opção de pagamento. Mas na minha opinião, mesmo assim, as formas de pagamento estão longe de ser um dos maiores diferenciais do Mercado Pago. Existem outras vantagens que realmente fazem a empresa se destacar. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Maiores diferenciais. Na minha opinião, o maior diferencial do Mercado Pago não está nas maquininhas, e sim em tudo que existe ao redor delas. Como eu expliquei no começo do vídeo,
Quando você compra uma maquininha do Mercado Pago, você não está levando para casa apenas um equipamento para receber pagamentos, e sim um ecossistema financeiro inteiro e bastante completo, sendo o primeiro e grande diferencial justamente a conta digital. Acredite, ela é simplesmente uma das melhores contas digitais disponíveis no Brasil hoje para quem empreende. Você recebe o dinheiro das suas vendas diretamente nela, que já conta com rendimento automático sem asterisco, e é um bom rendimento, viu? Ele vai de 100% e pode chegar até 120% do CDI, e com o dinheiro lá, você pode fazer praticamente tudo por lá, sem precisar recorrer a outro banco. Então dá para você fazer Pix, pagar boletos, transferências, solicitar empréstimo, cartão de crédito, seguro, praticamente tudo, ou quase tudo. Eu não vou ficar listando aqui. Qualquer outro serviço que tem um banco tradicional e físico também vai ter no Mercado Pago, com pouquíssimas exceções, como por exemplo, um financiamento imobiliário. Lá não tem. É coisa realmente só de banco físico e tradicional. Ou seja, você consegue centralizar praticamente toda a gestão financeira do seu negócio em um único lugar. E isso facilita muito o dia a dia. Tanto que eu costumo dizer que mesmo que você não queira a maquininha deles e opte por outra empresa, mesmo assim, a conta digital deles acaba sendo uma excelente opção para você gerenciar o seu negócio. Eu digo porque eu uso. Eu já fiz diversos vídeos aqui fazendo análise, fazendo investimentos na prática e relatando os defeitos, porque no fim, a conta digital também não é perfeita. E caso você não tenha e pretenda abrir, saiba que para isso, eles possuem uma campanha de indicação. Abrindo a conta por um link de especialista, você consegue ganhar R$ 20 de desconto no primeiro pagamento. Então eu vou estar deixando o meu link aqui na descrição e presta atenção, porque abaixo dele eu vou detalhar todas as regras que você precisa seguir para poder garantir o bônus de 20. Essas regras precisam ser cumpridas em até 7 dias após você abrir a conta. Mas outro diferencial que eu gosto bastante é o recebimento das vendas. Porque independente do dia ou do horário que você faça essa venda, o Mercado Pago disponibiliza esse dinheiro praticamente na mesma hora. Para quem depende do fluxo de caixa para comprar mercadorias, pagar fornecedores ou manter o negócio funcionando, isso faz bastante diferença. E outro ponto que merece destaque, porque isso vai servir somente para algumas pessoas, é a integração entre a conta do Mercado Pago e a do Mercado Livre. Por exemplo, se você vende no Mercado Livre ou pretende começar a vender, toda essa conexão se torna bastante interessante, já que tudo praticamente conversa entre si. E por fim, outro diferencial que eu considero importante, e esse é um pouco mais abstrato, é que o Mercado Pago está sempre na vanguarda de trazer novos recursos. Como hoje eles são os maiores e obviamente eles não querem deixar de ser, eles estão sempre inovando. Hoje, por exemplo, eles já contam com modelos de máquinas mais completos, já com catálogo de produtos, permitem cadastrar itens, organizar vendas e tornar o atendimento muito mais rápido. São recursos que isoladamente podem até parecer simples, mas quando você junta isso com a questão da conta digital, investimento, recebimento rápido, você percebe que o ecossistema financeiro é realmente gigante e que vai muito além do que ter uma maquininha. Mas por melhor que a empresa seja, lembre-se, nenhum serviço é perfeito. Então por isso eu acho justo falar sobre como funciona o suporte, a garantia e o atendimento. Suporte, garantia e atendimento. Outro ponto que eu considero importante na hora de escolher uma maquininha é o suporte. Porque quando está tudo funcionando, qualquer empresa vai parecer ser perfeita. O problema é quando acontece algum imprevisto. E nesse quesito, na minha opinião, o Mercado Pago fica no meio do caminho. E não me entenda mal, eu não considero que o suporte seja ruim, mas também esse não é um dos maiores diferenciais da empresa. Hoje, por exemplo, ela possui uma nota 8 no Reclame Aqui, o que é uma nota boa, mas passa longe de exemplos de empresas que têm um selo de RA1000, que é um selo de excelência, como tem a Tom, a Infinity Pay e algumas outras concorrentes. Só que aqui
existe uma ressalva, porque existe aquela questão do Mercado Pago fazer parte de um ecossistema muito maior. Grande parte das reclamações não envolve necessariamente as maquininhas. Tem a questão do Mercado Livre, problemas entre compradores e vendedores, bloqueios de contas, bloqueio do dinheiro de vendedores e diversas outras situações que acabam impactando diretamente na reputação geral da empresa. Então, por isso, eu sempre gosto de olhar esses números com um pouco de cautela. Agora, falando especificamente de maquininhas, todos os modelos contam com uma cobertura de 3 anos. Na minha visão, é um prazo bom, mas também não chega a ser um diferencial, já que hoje existem diversas empresas que oferecem 5 anos e algumas oferecem até garantia vitalícia, como é o caso da Tom. Então eu diria que tanto no suporte como na garantia, o Mercado Pago acaba entregando exatamente o esperado, não foge muito da média. Não é um ponto que me faria escolher a empresa, mas também não é um motivo que me faria descartá-la. Mas agora que já entendemos praticamente toda a estrutura da empresa, chegou a hora de responder uma dúvida que muita gente tem. Quem consegue comprar e acessar a estrutura e as maquininhas do Mercado Pago? CPF, MEI ou PJ? Para quem as maquininhas do Mercado Pago estão disponíveis? Esse é um ponto importante, principalmente para quem está começando. As maquininhas do Mercado Pago, elas estão disponíveis tanto para quem vende no CPF, como MEI ou possui qualquer tipo de CNPJ. Ou seja, você não precisa abrir uma empresa para começar a vender. Isso acaba sendo uma vantagem porque determinadas empresas limitam alguns produtos ou serviços somente para quem tem CNPJ. É o exemplo da Infinity Pay. E aqui não. No Mercado Pago, pelo menos para começar a vender, isso não acontece. Agora, é claro que ter um CNPJ pode acabar abrindo outras possibilidades. Como, por exemplo, aquela vantagem de você poder aceitar os cartões de benefícios, como os vales alimentação e refeição. E agora que a gente já sabe quem pode utilizar as maquininhas, chegou a hora de conhecer todos os modelos disponíveis e saber qual é o ideal para cada tipo de negócio. Modelos de maquininhas disponíveis. Aqui entra um ponto importante. Não existe a melhor maquininha do mercado. Existe a maquininha ideal para o seu tipo de negócio. E hoje o Mercado Pago trabalha com 4 modelos principais. Desde uma versão mais básica e mais simples para quem não pode investir muito, até uma máquina mais completa para quem busca mais recursos e gestão. A primeira é a Point Mini NFC. Essa é a maquininha mais básica da empresa e é a que eu dificilmente recomendaria. Isso porque ela depende do celular para funcionar. Ela se conecta com ele via Bluetooth e qualquer venda que você fizer tem que ser através do aplicativo. Na prática, ela funciona mais como um leitor de cartões do que com a maquininha propriamente dita. É uma máquina barata, mas eu acredito que a economia não compensa a limitação. Hoje existem modelos um pouco mais superiores que custam só um pouco mais caro, já sendo bem mais completa. Como por exemplo, a Point Air. É uma maquininha que ainda é básica, simples e pequena, mas que já é uma opção que eu considero interessante. Isso porque ela já possui uma conexão própria, tanto via 4G no chip como também Wi-Fi. Tem uma bateria de longa duração e não depende do celular para realizar nenhuma venda. E como ela é uma máquina compacta e fácil de transportar, ela acaba sendo um modelo ideal realmente para quem trabalha fazendo entregas ou trabalha ali na rua e precisa realmente andar com a maquininha. Só que ela não imprime comprovantes, mas ela consegue enviar o mesmo através do WhatsApp ou SMS, o que na prática atende a maioria dos pequenos negócios. Mas subindo de nível, nós temos a Point Pro 3, que na minha opinião, esse é o modelo com o melhor custo-benefício do Mercado Pago. Ela já conta com impressão de comprovante, chip 4G, bateria ainda maior, tela sensível ao toque e um desempenho muito mais rápido. É aquela maquininha que praticamente serve para qualquer tipo de negócio. Se eu tivesse que indicar uma maquininha do Mercado Pago que serve praticamente para qualquer pessoa, seria essa. E por último, nós temos a Point Smart 2. Esse é o modelo mais completo da empresa. Além de todas as funções presentes na anterior, ela ainda possui sistema Android,
tela totalmente touch e alguns recursos extras voltados para a gestão do negócio. É o exemplo que eu te falei do catálogo de produtos, onde você pode cadastrar itens, organizar as vendas, gerenciar as cobranças e tornar o atendimento muito mais eficiente e bem mais rápido. Dependendo do tipo de comércio, isso pode fazer bastante diferença no dia a dia, mas naturalmente toda essa estrutura faz com que ela seja a maquininha mais cara do Mercado Pago, o que faz desse um ótimo gancho para mim falar do meu cupom de desconto. Caso você venha perceber que o Mercado Pago faz sim sentido para o seu negócio, saiba que eu tenho um link aqui na descrição onde você consegue 10% de desconto em qualquer uma das maquininhas. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara. Eu não quero que você compre somente para me ajudar. Primeiro, assista o vídeo inteiro. Ainda tem as taxas, os pontos negativos que eu ainda vou falar. Aí você vê se ela é uma empresa que realmente faz sentido para o seu caso. Aí se no final você decidir comprar mesmo, aí eu peço que você faça isso pelo meu link. Comprando por aqui, você não paga nada mais por isso, você garante o desconto e ainda ajuda o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo extremamente completo. E também não deixa de dar teu like. Se você não for comprar, contribuindo pelo menos com isso, você já ajuda demais. Mas vamos lá, que agora a gente vai entrar em uma das partes mais importantes. Eu vou te explicar como funciona a nova política de taxas do Mercado Pago, porque ela é muito diferente do que muita gente imagina. Como funcionam as taxas do Mercado Pago? Se você já pesquisou pelas taxas do Mercado Pago há alguns anos, você provavelmente ficou com aquela impressão que a maquininha tinha taxas muito altas. E sinceramente, essa crítica fazia sentido. Durante muitos anos, o Mercado Pago realmente ficou atrás de várias concorrentes nesse quesito. Só que isso mudou. Na minha opinião, as taxas do Mercado Pago ficaram muito mais competitivas e ela voltou a entrar na briga entre o ranking das principais maquininhas do mercado. Mas existe um detalhe que você precisa entender. Diferente de empresas como Tom, PagBank ou IEL, o Mercado Pago não trabalha mais com diferentes planos de recebimentos. Hoje, existe praticamente uma única política de taxas. O que muda é a faixa de faturamento. Ou seja, quanto mais você vende por mês, menores tendem a ser as taxas aplicadas nos meses seguintes. Além disso, todo novo cliente, quando compra a maquininha, recebe as taxas de um período promocional, que funcionam até você faturar os primeiros R$5.000 em vendas ou até completar os primeiros 30 dias. Durante esse período, as taxas que você paga são baixíssimas. São essas daqui. Taxas de apenas 0,74%, tanto no débito quanto no crédito. Essa é uma forma que a empresa encontrou de facilitar a vida de quem está começando e ainda está dando aqueles primeiros passos com a maquininha. Passando esse período, aí você entra nas chamadas faixas de faturamento. Funciona assim, de maneira resumida. Se você vende pouco por mês, na prática você vai pagar uma taxa maior. Conforme suas vendas vão aumentando e passando alguns certos patamares, algumas faixas específicas, aí essas taxas vão diminuindo. Eu particularmente gosto bastante dessa estratégia, porque ela vai acompanhando o crescimento do negócio. Porque quem vende mais vai automaticamente pagando menos, sem precisar entrar em contato com a empresa para alterar taxas ou mudar de plano. Agora, existe um ponto de atenção. Na minha opinião, essa nova política ficou sim muito melhor que antigamente, mas ela ainda não é perfeita. Veja só, essa é a primeira faixa. Se você vende aqui menos de R$3.000 por mês, as taxas continuam sendo muito altas, principalmente nas vendas parceladas. Então, se esse é o seu caso e você vê que não consegue romper rapidamente essa barreira de 3.000, saiba que para você absolutamente não vale a pena. Porque dependendo do seu perfil, existem sim outras empresas com condições mais vantajosas. Eu vou até deixar um aqui
de uma empresa que tem taxas baixíssimas e que não exige faturamento mínimo. É uma das melhores para quem fatura pouco e ainda está começando. Por outro lado, se o seu faturamento ultrapassa essa faixa de 3 mil, aí o cenário muda bastante. As taxas caem de forma significativa e o Mercado Pago passa a competir de igual para outras empresas que antes levavam vantagem nesse quesito. Para você ter uma ideia, veja só. No crédito à vista, a taxa cai de 4,98% para apenas 3,48%. E veja que, conforme o seu faturamento aumenta, essas taxas continuam diminuindo. Se você passar a faturar de 6 a 10, a taxa cai no crédito à vista para 3,42%. Se você passar a faturar de 10 a 20, a taxa cai para 3,29% e por aí vai. E é justamente por isso que eu não vou ficar lendo aqui percentual por percentual, porque esse vídeo ficaria extremamente cansativo. Tá aqui para você ver a tabela aparecendo com todas as taxas na tela, para você poder analisar com calma e identificar exatamente em qual faixa de faturamento o seu negócio se encaixa. E olhando tudo isso, pode até parecer que o Mercado Pago é uma empresa praticamente perfeita. Mas não é. Como eu te disse, ela também tem seus pontos negativos. Dependendo do seu perfil, existe ponto negativo que pode fazer você praticamente desistir de comprar uma maquininha deles. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Pontos negativos. Como nenhuma empresa é perfeita, o Mercado Pago tem sim alguns pontos negativos. O primeiro deles, como eu já te falei, são as taxas que continuam muito altas para quem fatura menos de 3 mil. Se é o seu caso, esse é um ponto que praticamente elimina a empresa para você. O outro é que, na minha opinião, tanto o suporte quanto a garantia deixam a desejar. Não chega a ser ruim, mas também não é um diferencial. E por fim, existe uma limitação que pode incomodar alguns empreendedores. O sistema do Mercado Pago, todo aquele ecossistema, ele é mais fechado. Ou seja, dependendo da forma como você administra o seu negócio, você pode sentir falta de uma maior integração com conta de outros bancos. Não é algo que vai impactar todo mundo, mas pode fazer diferença para algumas pessoas. Então é algo que vale a pena você saber antes de tomar sua decisão. Aí agora sim, se você sentiu que o Mercado Pago faz sentido para você, não esquece do nosso link com o cupom de desconto aqui na descrição. Comprando por ele, você garante os 10% de desconto e ainda contribui com o canal para que a gente possa continuar fazendo esse tipo de conteúdo. E se esse vídeo realmente agregou valor de alguma forma, eu acho muito difícil que não sai sem deixar teu like. Faz muita diferença pra gente. Mostra pro YouTube que esse é um conteúdo relevante e leva ele para muitos outros empreendedores. Eu espero muito ter te ajudado. Eu me despeço por aqui. Meu nome é Fábio Rodrigues. Muito obrigado e até o próximo vídeo.